Rádio Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Tinha um escritor e crítico argentino, o Ricardo Pilha, que dizia que todo conto moderno tem duas tramas. Tem a história que está ali na superfície e debaixo da linha d'água tem uma outra história escondida, só esperando para te pegar na curva. As histórias de hoje não são contos modernos, mas elas são meio assim. São duas histórias em que cada história se desdobra em mais duas. Em que aquilo que parecia estar acontecendo, a narrativa que a gente estava seguindo, de repente vira e se mostra em outra luz. Quando a gente consegue vislumbrar essa segunda história, essa subtrama, tudo se transforma. Aquilo que estava só no canto do olho vem para o primeiro plano. E aquilo que parecia um detalhe se revela central. A nossa primeira história começa na natureza com um naturalista. O Augusto Ruschi foi um naturalista capixaba especialista em beija-flores e orquídeas. Se você é o tipo de pessoa que coleciona moedas e notas antigas, ou se você tem uma certa idade e é o tipo de pessoa que repara muito nas imagens no dinheiro, talvez você se lembre da cara dele. Ele está ali na nota de 500. Não 500 reais, 500 cruzados novos. Na verdade, ele saiu tanto na nota de 500 cruzados novos, como na nota de 500 cruzeiros ali no final dos anos 80, comecinho dos anos 90. E por mais que essas duas notas tenham durado tão pouco, tem que valorizar, né? Porque são bem poucos os cientistas que vão parar no nosso dinheiro. Além dele, teve nota com a cara do Santos Dumont, nota com a cara do Oswaldo Cruz, nota com a cara do Carlos Chagas e nota com a cara do Vital Brasil. É um clubinho bem exclusivo. O Santos Dumont, você sabe quem é. O Oswaldo Cruz, bom, tem a Fiocruz ali. O Carlos Chagas, doença de Chagas. E o Vital Brasil fundou o Instituto Butantan. Mas e o Augusto Ruschi? Você já ouviu falar dele? Se você não estuda nem orquídeas, nem beija-flores, eu aposto que não. O Ruschi teve uma carreira de destaque durante boa parte do século XX. Além do trabalho científico dele, ele foi um ativista ambiental. Ele chegou a ameaçar o governador do Espírito Santo de morte porque o governador queria acabar com uma reserva florestal. Mas é bastante razoável supor que não foi por isso que ele foi estampar o dinheiro. Provavelmente tem mais a ver com essa história aqui que a Flora Thomson DeVoe vai contar. Vamos lá. Serra do Navio, Amapá, meados dos anos 70. Tamo na Mata Cerrada. Augusto Ruschi está procurando, para variar, um beija-flor bem difícil de achar. É o maior beija-flor do Brasil. Chama beija-flor brilho de fogo. E, cara, esse pássaro não é pouco bonito. Ele tem um corpinho bem vermelho, um pescoço de um verde amarelado tão brilhante que parece uma gola de paetês, e uma cauda bem comprida, dividida em duas, tipo um fraque. É um bicho muito elegante. Mas enfim, o importante para o Ruschi é que esse beija-flor era muito difícil de achar. O lance dele era ir a campo, descrever essas espécies raras, mapear a biodiversidade, capturar um ou outro para criar em cativeiro, se fosse possível. E esse beija-flor brilho de fogo ia ser uma bela conquista para ele. Não sei porquê, mas sempre que eu imagino essa cena, é numa meia luz de floresta bem fechada. O Ruschi está calculando cada movimento para não fazer barulho, segurando a respiração. Aí ele vê o passarinho com a gola de paetês. Ele fica todo feliz, faz um monte de anotação, esboça algum desenho, sei lá, inebriado com a visão desse bicho bonito, raro. Daí ele olha pro lado e vê um monte de sapinhos coloridos, de um tipo que ele nunca tinha visto antes. Cara, grande dia. Ele não só viu o beija-flor que ele estava procurando, como agora ele vai conseguir capturar um novo tipo de sapo. Maravilha. O Ruschi está acompanhado de alguns guias indígenas que estavam ajudando ele a não se perder na floresta. E ele pede ajuda para eles, porque os sapos não são fáceis de pegar. Mas os caras batem o olho nos sapinhos e falam nem pensar. O Ruschi não liga. Ele mesmo pega, então, com as próprias mãos.
Tá difícil pra caramba sem ajuda, ele tá todo suado depois de horas de caminhada, aquela umidade amazônica, os sapinhos gosmentinhos, lisos que nem chuchu, pulando ainda. Mas ele é um cara determinado. O tipo de pessoa que aos 60 anos vai até a Serra do Navio, no Amapá, pra ver um tipo muito específico de beija-flor. No final, ele consegue pegar uns 30 sapos pra catalogar, tentar reproduzir em cativeiro, um souvenir de luxo desse dia especial. Ele vai dormir realizado da vida. Bom, aí, dia seguinte, ele vai parar no hospital em Macapá com uma crise de taquicardia. O coração batendo tão forte que achavam que ele estava infartando. Você já sacou, né? Aqueles sapos eram venenosos. E agora? Corta para uns 10 anos depois, dia 12 de janeiro de 1986. Matéria no Jornal do Brasil. Abre aspas. Sapo envenena cientista dos beija-flores. Fecha aspas. Não é que aconteceu de novo. É que foi só uma década depois que o Husky veio a público sobre o que tinha acontecido no Amapá. Ele deu uma entrevista para um fotojornalista amigo dele, Rogério Medeiros, porque naquela altura ele já sentiu que estava morrendo. A matéria do Rogério Medeiros dizia assim, vou ler aqui. A peçonha do sapo Dendrobata, que os índios da América do Sul usam nas flechas de caça, inflige grande padecimento ao infiltrar-se na corrente sanguínea através da mucosa da vítima. Em Husky, que passou 50 anos na floresta esquivando-se aos ataques das serpentes e das onças, o veneno do sapo negro de listra amarelo no contorno do dorso já comprometeu 95% do fígado. Ele tem febre quase todo o tempo, sofre frequentes hemorragias nasais e as dores intensas não o deixam dormir mais de 2 horas. O Husky já estava conformado que ia morrer. Ele disse para o Rogério que só queria mais 1 ano de vida para conseguir trabalhar só mais um pouco, terminar uns projetos. E ele só estava falando da doença porque ele estava com medo de não dar tempo e não tinha ideia do que fazer. Na matéria saíram 2 fotos, uma do Husky na floresta e outra dele em casa, com as mãos juntas, como se estivesse rezando, embaixo de uma imagem de São Francisco de Assis, o santo protetor dos animais. Bom, essa matéria do Rogério Medeiros causou uma pequena comoção. Choveu carta na redação do Jornal do Brasil prestando solidariedade, gente querendo saber se podia fazer alguma coisa para ajudar. E 3 dias depois, o escritor Afonso Romano de Santana publicou uma crônica no jornal que dava um tom ainda mais dramático para a história. Vou ler aqui um trechinho. Vai morrer. Está morrendo a cada dia, a cada hora, a cada palavra aqui escrita ou lida, o cientista Augusto Husky. E aí ele diz: não podemos ler assim impotentes a crônica de uma morte anunciada como se fosse uma novela de Garcia Marques. Alguém tem que ter um remédio. O presidente Sarney, por exemplo, tem que mandar vasculhar os Estados Unidos, mobilizar a embaixada da Rússia, mas o antídoto tem que aparecer. Porque o Brasil não está em condições de perder um homem da estatura de Husky, só porque uns sapos safados o tomaram como inimigo. Se nos laboratórios mais refinados não houver a droga, certamente nossos índios a têm. Se esses mesmos índios sabiam que o sapo era letal, sabem também o nome de uma raiz qualquer que mastigada dilui o veneno. Mobilizem-se a FUNAI, o IBDF, a Fundação Oswaldo Cruz, todas as tribos do Xingu. Não pode o grande pai, o pajé dos beija-flores, morrer assim tão descurado. Fico imaginando essa edição do JB, misturada numa pilha de jornais, sendo levada até a mesa de café do presidente Sarney num dia de manhã. Ele vai lendo, para nessa matéria, pensa um pouco, passa a mão no telefone e diz: liga para o Raoni. Em 1986, o cacique Raoni Metuktiri, do povo Kayapó, já tinha seus 50 anos e era uma figura conhecida mundo afora. Ele ainda não tinha conhecido Sting, isso só aconteceu no ano seguinte, em 87, mas já tinha documentários sobre ele era muito respeitado, ele tinha até negociado demarcação de terra direto com o ministro do interior uns anos antes. Naquela época ele entrava na sala do presidente da República com uma facilidade que hoje em dia não existe mais. Ele tinha um trânsito livre por ali. Para entender melhor essa história, eu fui conversar com o Fernando Niemeyer. Eu sentei com o Fernando no comecinho de 2022. E nessa época, a gente nem sonhava em ver o Raoni subindo a rampa junto com o presidente eleito. Eu sou antropólogo e indigenista e estou junto com alguns netos do Raoni escrevendo a autobiografia desse grande cacique.
O Fernando me explicou que esse era um momento histórico bem importante para os povos indígenas no Brasil. E a gente estava se aproximando de uma nova Constituição, um movimento ambientalista se fortalecendo. Então eu acho que tinha uma efervescência, uma reflexão sobre os povos indígenas, quem são eles, como que isso se reflete numa identidade nacional. Isso do lado da sociedade não indígena. Dentro dos povos estava acontecendo um movimento de revalorização da medicina e da cultura tradicionais. Então a gente tem todo esse contexto. A saída da ditadura, conscientização ambiental, mais protagonismo dos povos indígenas e essa linha direta do governo com Raoni. A crônica do Afonso Romano de Santana já dava a letra e o Sarney não pensou duas vezes. Mobilizou o governo para atender esse chamado da sociedade de convocar a medicina indígena para curar esse grande cientista. O Raoni atendeu o chamado, chegou lá no Ministério do Interior, explicaram a situação para ele e ele não estranhou. Pelo que saiu no jornal naquela época, ele virou para o ministro e falou: por que não avisaram logo? Ele conhecia o veneno que estava matando Augusto Rusk e sabia qual era o remédio contra esse veneno, uma raiz chamada atorocon. Mas, como fazia tempo que Rusk estava doente, o tratamento não ia ser simples. Ficou combinado de o ritual acontecer no Rio de Janeiro, que era onde o Rusk estava. Junto com Raoni foi o pajé Sapaim Camaiurá, o xamã do povo Camaiurá. Eles começaram os trabalhos no dia 23 de janeiro, menos de 2 semanas depois daquela primeira matéria que saiu no Jornal do Brasil. E se esse caso já nasceu com um estardalhaço midiático, imagina, todo o desenrolar da história ia parar na capa do jornal. Mal o Raoni e o Sapaim começaram os trabalhos e no dia seguinte a capa do JB já era uma foto gigante do Raoni, de costas, pintado de genipapo, se debruçando sobre o Rusk numa cama. E essa foto existe porque o Rogério Medeiros, o fotojornalista que escreveu aquela primeira matéria, o amigo do Rusk, foi convidado a acompanhar o ritual todo. Numa crônica que ele publicou na época, o Rogério contou que ele ficou meio surpreso com o convite. E aí ele quis saber por que estava sendo convidado para acompanhar. Quer dizer, era um tratamento médico. Esses processos costumam ser muito íntimos, reservados. Era tipo ser convidado para fotografar uma cirurgia mesmo. Mas o Raoni disse para ele que era para mostrar para os brancos que índio não brinca com essas coisas. O Raoni queria mostrar para os brancos, nos termos dos brancos, tipo com fotografia e tudo, o que eles estavam fazendo. E ele queria mostrar que era coisa séria. O Rogério já não estava bem de saúde quando procurei ele, mas ele tirou toda uma série de fotografias que dá para ver no site da Rádio Novelo. Tem um link aqui na descrição do episódio. Foram poucas pessoas que acompanharam o ritual. Tinha o Rusk, claro, o Raoni, o Sapaim, o fotógrafo, a mulher do Rusk e tinha o Márcio. Sou filho de Marilande, que foi a segunda esposa de Augusto Rusk. Enfim, enteado de Augusto Rusk. Em janeiro de 86, o Márcio tinha 20 e poucos anos e tinha acabado de passar uma temporada num seminário da Igreja Messiânica, que é uma religião japonesa. Quer dizer, ele tinha passado um tempo totalmente desligado do mundo, aí ele chega no Rio e tá um furdunço na família dele. Um monte de repórter, um monte de gente, e aquela notícia, o que é que tá acontecendo, né? Mas eu achei uma coisa, assim, maravilhosa, porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada nisso, da espiritualidade. Então eu achei muito bacana e muito curioso, aí eu fiquei perguntando sobre tudo. O Rusk era capixaba e morava no Espírito Santo, numa cidadezinha chamada Santa Teresa. Mas os sogros dele tinham uma casa no Rio, no alto do bairro da Gávea, encostando na floresta. Era a casa dos avós do Márcio, no caso. E onde aconteceu esse ritual? Foi numa suíte que ficava à parte da casa e a janela dela abria para a mata. Parecia uma cabana na mata, né? Um lugar bem, bem propício mesmo. Eu acredito que tem que ter toda essa energia, né? Para que algo assim aconteça. Imagina fazer isso dentro de um apartamento. Não tem muita lógica. Aí, enquanto o pajé fazia a cerimônia, o cacique Raoni ia cantando as músicas ritualísticas com chocalho. Foi uma coisa bem bacana, bem bonito mesmo de se ver. Os rituais aconteceram durante 3 dias, com cobertura diária no Jornal do Brasil. Eles apagavam as luzes, né, ficavam na penumbra, e se concentravam, fumavam. Aquele negócio, eles falaram que era para entrar em contato com o mundo espiritual, os espíritos da mata, os guias, enfim. E a partir dali eles entravam quase que num transe, né? E começavam o ritual. Saiu no jornal que o Sapaim ia esfregando o corpo do Rusk perto do pescoço até sair uma coisa da pele dele. Ia fazendo movimentos assim,
Quando ele abria a mão, tinha uma massa verde, sabe? Aí ele falava, isso aqui é o veneno do sapo. Porque a gente sabe, né, que esse veneno, ele fica ali por um tempo. A toxina, ela não é totalmente eliminada. Alguma coisa mas fica algum material inerte ali, né? E ele veio e ele falou, é a toxina, isso aí é o veneno do sapo. O Sapain fazia questão de mostrar a massinha para todo mundo ali. O Rogério Medeiros escreveu que o Sapain botou a massinha bem embaixo do nariz dele e que tinha cheiro de mato. Depois ele juntava as palmas das mãos, soprava uma fumaça no oco da mão e a massinha sumia. Era uma massa verde, uma coisa tipo um chiclete amassado, assim, sabe? Impressionante. Nos primeiros dias foi, assim, uma bolinha, vamos dizer assim, de 5 centímetros de diâmetro, amassada. Depois foi diminuindo até não sair mais nada. Ao longo das sessões, a massinha também ia mudando de cor. Começou verde-oliva e foi ficando branca. E enquanto a massinha ia ficando menor e perdendo a cor, o Ruski ia melhorando. Depois do primeiro dia, ele já estava sem dor, com a voz mais forte, com um passo mais firme. E ele falou para o Rogério, "Tô sentindo um gosto de vida." No segundo dia, o nariz do Ruski parou de sangrar. No terceiro dia, ele estava comendo bem, dormindo bem e ainda sem dor. Então, o Raoni e o Sapain deram um tratamento por encerrado. O Ruski disse que sabia que o estado de saúde dele, em geral, continuava ruim. Não tinha nada que pudesse fazer o fígado dele se regenerar, então esse mal já estava feito. Mas o importante para ele era ter se livrado dos sintomas. Agora ele ia conseguir trabalhar, que era o que ele queria. Isso foi no final de janeiro de 86. O Raoni voltou para Brasília, o Sapain ficou ali pelo Rio e o Ruski voltou para o Espírito Santo. E pouco mais de 5 meses depois, o Ruski morreu. Como tinha tido toda essa discussão em torno da doença dele, da medicina indígena, a família do Ruski mandou o corpo dele para análise. E não detectaram nada de veneno de sapo. Mas os exames indicaram que, na verdade, talvez o veneno não tivesse nada a ver com os sintomas dele. Ele teve muitos outros problemas que afetaram a saúde, que veio, assim, digamos, debilitando ele ao longo dos anos. Ele andou muito em florestas tropicais. Então ele já teve não sei quantas febres amarelas, teve hepatite, tanto é que ele faleceu de cirrose hepática. Quer dizer, pelo que o Márcio lembra do exame de necrópsia do Ruski, a causa da morte dele não tinha mesmo nada a ver com o veneno do sapo. Ele tinha morrido mesmo, era do fígado. A causa da morte não foi o veneno do sapo em si. Que o veneno do sapo, se fosse tão mortal assim, teria matado ele na hora. É porque os índios usam, né, na flecha esse veneno desse sapo. Mas assim, passou daquele período, a pessoa já sai dessa condição de perigo de morte. Mas essa era uma interpretação da medicina não indígena, que, aliás, não conseguiu diagnosticar nem aliviar essa doença que atormentou o Ruski nos últimos 10 anos de vida dele. Só que para a medicina indígena, com certeza não era assim, né? Não era só uma questão do fígado, tanto que eles achavam que fazia sentido fazer um ritual de cura. Eu pedi ajuda para o Fernando Niemeyer, o antropólogo que está escrevendo a autobiografia do Raoni junto com ele, para me ajudar a entender isso melhor. E ele me explicou assim. Para os brancos que estavam assistindo ao ritual, aquela massinha que o cacique Raoni e o pajé Sapain estavam tirando da pele do Ruski era o veneno em si. Mas, segundo o Fernando, não é por aí. A doença dele não era envenenamento, exatamente. Era o resultado de um feitiço, do ataque de um espírito. Na época em que eu conversei com o Fernando, ele me contou que o Raoni andava meio mal de saúde. O Raoni mesmo, ele tá se sentindo um pouco doente agora. E ele atribui isso a um feitiço que ele tá no corpo dele. Quer dizer, de acordo com a medicina indígena, o que te deixa doente é a força sobrenatural do sapo. Não é aquilo que sai da mucosa do bicho. Então, tanto faz se a toxina estava ou não no corpo do Ruski depois que ele morreu. A batalha que o Raoni e o Sapain estavam travando ali não era contra a toxina, era contra o feitiço. Só que tem mais um detalhe nessa história. Essa cirrose, que tomou 95% do fígado do Ruski, pode ter sido causada, em parte, por remédios antimaláricos, que costumam mesmo atacar o fígado. Remédios antimaláricos, tipo a nossa velha amiga cloroquina, que o Ruski tomava do jeito que é mesmo para se tomar, ou seja, para prevenir ou tratar a malária. O problema é que foram 50 anos de antimaláricos. E aí veio mais uma cirrose virótica e o fígado não aguentou.
De qualquer forma, quando eu soube dessa história, eu pensei de cara que essa morte do Ruski, ainda em junho de 86, podia ter sido um balde de água fria no movimento indígena num momento bem crucial. Eles estavam com o apoio do presidente, do Ministério do Interior, aviões do governo à disposição, escambau, e aí o paciente deles pega e morre logo depois. Fosse de sapo, fosse de cloroquina, não importava. Mas eu fiquei pensando que, provavelmente, quem tinha botado fé ficou com o pé atrás. E quem nunca confiou, achou que estava certo em desconfiar. E essa opinião, a princípio, descrente da potência da cura xamânica, da cura indígena, ela cresce e se reforça quando ele vem a falecer. É como se tivesse estourado um balão e essa expectativa que foi criada em cima dessa história, no fundo, tá vendo? Na verdade, não adiantou nada, não tinha nada a ver. O Fernando já tinha ouvido falar dessa história e até tinha comentado dela com o Raoni nas entrevistas para o livro, mas o Raoni não deu muita corda. Fora o que saiu nas matérias da época, o Raoni nunca mais tinha falado sobre esse caso. E eu queria muito saber o que ele lembrava. Então, eu pedi ajuda para um dos netos dele. Oi, Pachão. Tá conectando no áudio ainda. Tá. Agora foi. O Pachão foi até a aldeia do avô, no Parque do Xingu, e se sentou com ele para ouvir a história. Dessa vez, gravando. Eu fui para a aldeia lá, eu não sabia da história daquele Augusto Rusch. Quando eu cheguei lá, eu falei para ele lembrou. Ah, é verdade, eu lembro. Ele falou assim, o feitiço do sapo pegou ele. Aí Sarney me chamou e me pediu ajuda para eu ir lá curar ele. Aí eu e Sapaim fomos. Essa voz aí é do Raoni, falando em Kayapó. Depois o Pachão traduziu toda essa entrevista que ele fez com o avô para o português. Mas ele adiantou um pouco aí nessa conversa por vídeo comigo e com Fernando Niemeyer. Ele falou, o Sarney era muito aberto para falar comigo. Eu ia no gabinete do Sarney, o presidente da FUNAI fazia contato com ele, eu ia, os deputados que cercavam ele também me recebiam, me levavam lá, o ministro também era muito aberto. Ele falou, era uma época muito boa, agora hoje tem presidente Punutiri, ele falou. O que é isso? Então, Fernanda. É muito ruim. Como é que é a palavra? Horrível. Punutiri. Punu é ruim, e tire é uma coisa muito grande. Ó. Muito, tá, Punutiri. Punutiri. Tá. Punutiri, no caso, era o presidente na época da nossa conversa, o Bolsonaro. A relação com o Sarney era boa. Segundo o Raoni, o Sarney ligou para ele, disse que tinha um amigo que tinha encostado num sapo venenoso, estava passando mal e precisava de cura. E que quando ele, o Raoni, viu o cara, o Ruski, ele teve certeza de que era mesmo um envenenamento por sapo. Vou ler aqui um trechinho da tradução que o Pachon fez do depoimento do avô. Os olhos dele pareciam com os olhos de sapo. Quando chegamos, percebemos isso. Aí o Sapaim me falou, meu irmão, você está vendo isso? Eu respondi, sim, é sapo que está atacando ele. Sapaim me falou, é isso mesmo. Ele me falou, vamos tirar os feitiços do sapo para ele melhorar logo. Repara que ele diz tirar o feitiço do sapo, não tirar o veneno. Enfim, ele e Sapaim fazem um tratamento, no último dia o Ruski tá bem, tá forte, e eles dizem que o ritual acabou. Mais um trechinho. Aí ele nos falou, tá bom, estou bem. Daí esperamos que ele pagasse para nós, mas ele não falou nada. O Raoni contou pro Pachon que lembrava de ter ido encontrar o Sarney depois do ritual e de ter comentado com ele que o Ruski não tinha pagado pelo serviço. Nesse ponto, a memória do Raoni está um pouco diferente do que eu li na cobertura da época. Lá atrás, ele disse para a reportagem do Jornal do Brasil que quem teria mesmo que pagar era o Sarney, porque era ele quem tinha encomendado a cura. E consta que o Sarney pagou. Ele deu 2 redes de casal e uma panela de barro como sinal de agradecimento. Mas isso é o que saiu no jornal lá nos anos 80. Porque o que ficou na lembrança do Raoni foi isso, que o Augusto Ruski morreu porque não pagou pelo ritual. O que ele disse para o Pachon foi: ele não pagou, por isso que o feitiço voltou e matou ele.
Eu, com a minha cabeça de quem só lidou com a medicina alopática a vida inteira, fiquei muito confusa com isso. Tipo, se eu fizer uma cirurgia num hospital particular e não pagar, provavelmente vão ficar me ligando para cobrar, talvez me processem, mas o problema de saúde pelo menos está resolvido. O que é que o pagamento tinha a ver? O Fernando me explicou. O pagamento para o xamã que faz um tratamento é uma coisa muito importante e muito cara, assim, no sentido de que eles dão muito valor para isso. É tão forte a questão do pagamento que ele está envolvido no processo de cura. Ele sendo feito ou não, ou feito pela metade, isso influencia diretamente na saúde do paciente. De que maneira que o pagamento foi feito, se foi a contento ou não. Se for fazer uma cirurgia, se fosse tirar essa doença dentro de um hospital, seria muito caro, né? Então eles não acham que é caro o tratamento que eles fazem. Para nós, né, para um branco, entre eles é considerado uma coisa cara. É uma espingarda, são itens de valor. Às vezes as pessoas ficam muito tempo amarradas com o pagamento porque é caro, o tratamento foi caro. E se não fica bom também, não paga. Tem isso também, tem o inverso, né? Você fez um tratamento, você acha que não ficou bom, não melhorou, você não paga. Isso é motivo de brigas, de discussões, de troca de feitiço. Isso é uma coisa que movimenta muitas energias. Tratamento xamânico e pagamento do tratamento. Não é uma coisa trivial. Nem um pouco trivial. E é muito acionado lá também entre eles, né? Quando esse tipo de coisa acontece, é muito comum. Ah, por que ele morreu? Ah, porque ele não pagou. Então, assim, é uma explicação bem normal. O Raoni falar isso é bem simples. Eu fui entendendo que o pagamento, na verdade, faz parte do ritual. Aqui de novo o Pachon, neto do Raoni. Flora, a gente está falando de um assunto muito do olhar do pajé mesmo. É um outro mundo que a gente precisa entender também. Porque um pajé, quando é chamado, ele faz o tratamento e, segundo as leis desse conhecimento de espiritualidade, pagelança, né? Tem os espíritos que sabem a cura. Então, esses espíritos têm força para você curar alguém. Eles também são pajé. Então, quando o paciente não paga, os espíritos vão se revoltar contra ele, o pajé. Ele vai ficar mal e vai sobrar também para o paciente. Eu já ouvi outros pajé falar que, se não pagar, os espíritos se revoltam com o pajé. Traz problema para ele. Ele sonha mal, ele dorme mal, ele se sente mal, sente dores, sente mal-estar. Então, quando o avô fala que ele morreu porque não pagou, a morte dele foi atribuída ao não haver pagamento. Isso que ele e o Sapaí entenderam, interpretaram desse jeito. Ok, beleza. Se a pessoa não paga ou paga mal, pode fazer com que o ritual não tenha sido concluído e que por isso a doença, o feitiço, volte. Mas o Sarney pagou, né? Só que aí tem mais um detalhe. O Fernando explicou que o pajé não bota um preço no serviço dele. O pagamento é um ato de generosidade e gratidão da parte do paciente. Até por isso, se você acha que você não foi curado, você não paga. Então não é como se o Raoni e o Sapain tivessem mandado a conta lá pro Sarney. O Ayangá, ele espera receber alguma coisa boa, né? Isso tem a ver se a pessoa que fez o tratamento, ela tem muitas coisas, ou ela tem pouca coisa. Então, mas ele assim, se a pessoa tem pouca coisa, mas tem uma espingarda, talvez ele vai querer aquela espingarda. Ele vai ficar esperando. E no caso do presidente da República, provavelmente ele esperava muita coisa, né, Pachon? Realmente, se parar pra pensar, o Sarney deu uns presentes que o Raoni provavelmente tinha bastante acesso, né? Tipo, ele não precisava do presidente da República pra ganhar uma rede e uma panela de barro. E tem outra coisa que eu li na cobertura da época. Nesse mesmo encontro que o Raoni teve com Sarney, logo depois do ritual com Rusk, nesse encontro que ele contou pro Pachon, que ele falou pro Sarney que o Rusk não tinha pagado pelo tratamento, o Raoni aproveitou que ele estava lá com o presidente e pediu uma coisa assim. Pro jornal, o Raoni disse que não era um pedido como pajé, e sim como cacique. E o pedido era que o Sarney fechasse a estrada BR-080, que tinha sido aberta nos anos 70, cortando o Parque do Xingu no meio. O Raoni queria que eles fechassem essa estrada porque ela estava levando doença para o povo dele. Vamos combinar que o gesto do Sarney também não foi totalmente desinteressado. Se o plano dele desse certo, o plano de mobilizar os xamãs para curar o cientista, ele ia sair como herói dessa história, pegando um pouco do brilho dos pajés, pagando de presidente esclarecido, amigo dos indígenas e do meio ambiente. Então, pensando por esse ângulo, o ritual de cura era uma coisa bem valiosa para ele, sendo que ele foi a pessoa que encomendou a cura. E segundo Fernando e o Pachon,
Se a cura tinha sido muito valiosa para ele, o pagamento tinha que ter sido uma coisa bem valiosa também. Que custasse caro mesmo. Tipo, fechar uma estrada. E o Sarney? Bom, o Sarney pagou com 2 redes de casal e uma panela de barro. Pela lógica do meu bengocré, né, Pachon? É bem certeza que esse paciente ia vir a óbito, né? Depois de ficar sabendo de tudo isso, eu não resisti. Perguntei pro Fernando. Então não foi nem o sapo, nem a cloroquina que matou o Husky? Foi o Sarney? Mas o Fernando achou melhor não botar nesses termos. O Sarney, aliás, não aceitou o nosso pedido de entrevista. Por mais que o Husky não tenha conseguido concluir todos os trabalhos dele num espaço tão curto de tempo, o ritual de cura ainda deu outra coisa para ele. A fama. O povão ficou sabendo dele na época da pagelança. Ninguém conhecia quem era Augusto Husky. Ah, eu sou enteado do Augusto Husky. Quem é Augusto Husky? Hoje até as pessoas sabem, né? Augusto Husky. Então essa pagelança criou nele uma figura pública, que ele até então não tinha essa visibilidade. Né? Não tinha. Depois do ritual, o Márcio passou alguns meses morando em Santa Teresa junto com o padrasto. O Husky ainda estava debilitado, mas assim que ele chegou de volta no escritório, ele começou a trabalhar furiosamente. Escrevendo, catalogando, ele dormia com a prancheta na mão, porque ele tinha muito trabalho ainda que ele queria. Ele estava, se eu não me engano, ele estava desenvolvendo um trabalho com macacos, alguma coisa assim no final da vida dele. Só que ele queria deixar isso, como se ele soubesse assim que ele estava numa contagem regressiva, entendeu? Então ele tinha que tirar da cachola dele tudo que ele ainda tinha para botar no papel para que dessem seguimento ao... Ou então para dar vida ao que ele justamente trabalhou a vida inteira. Então ele estava nesse processo. Pelo que ele viu, o Márcio acha que o ritual xamânico deu um fôlego novo para o padrasto dele. Talvez se não tivesse acontecido a pagelança, com certeza ele teria falecido antes. Eu não tenho dúvida disso. Então aquilo para ele foi uma sobrevida. Porque ele de fato já estava muito debilitado naquela época. Então muito dificilmente algum tratamento, seja ele qual for, ia virar esse jogo. Ainda mais quando se fala de fígado, que ele não se regenera. O fígado, depois que ele é atingido, é muito difícil de você... Não é só um transplante, enfim. Eu não sei se na época isso foi cogitado, talvez pela idade dele, enfim, eu não tenho noção, de fato, se isso passou pela cabeça de alguém na época. Mas ele teve sempre um acompanhamento médico muito ali. E depois que aconteceu a pagelância, ele ainda continuou com a saúde limitada. Ele melhorou, ele teve uma melhora ali, porque naturalmente ele estava com um mal-estar muito grande ali na situação, e a pagelância deu a ele um bem-estar que ele não sentia talvez há tempos. Né? E além da melhora física e de ânimo, o Márcio sente que o ritual abriu o Husky para outros caminhos, outras formas de ver o mundo nos últimos meses de vida dele. Lembra que o Márcio estava num seminário da Igreja Messiânica logo antes desse ritual? Bom, nesse período em Santa Teresa, o Márcio levou um ministro dessa igreja para ver o padrasto. Acho que ele ficava sentado o tempo todo e tal, escrevendo, ele não se movimentava. Aí esse ministro foi e falou, não, vamos caminhar, bota o pé na terra, abraça uma árvore, não sei o que. Ele fez um monte de trabalho com ele. Aí foi quando ele começou a perceber a energia da natureza, que até então, né, ele conhecia cientificamente. Mas ele começou também a se beneficiar. Vivia no meio da mata. E ele era muito... não podia andar descalço, sempre agasalhado. Aí esse ministro fez o contrário com ele. Ele falou, não, bota o pé no chão, você tem que captar a energia da terra, né? Você tem que se fortalecer. A natureza que você tanto defendeu, ela quer também te proporcionar algo positivo. Então, vamos lá, abraça essa árvore que você tanto defendeu. Entendeu? Como se assim, deixa a natureza contribuir, né? Deixa a natureza retribuir o que você fez por ela. Fiquei feliz de imaginar isso. Um cientista que tinha passado a vida na floresta, mas não andava descalço na grama, finalmente tendo essa experiência. Mas ainda ficou esse mistério da cura e da morte. O que aconteceu, afinal? O ritual xamânico ficou incompleto? Foi o espírito do sapo que voltou? Foi uma overdose de cloroquina? Pra mim, que sou totalmente cética de tudo, parece óbvio. Porque o cara teve 8 malárias, tomou cloroquina a vida toda, meteu a mão em sapo venenoso, talvez nem tenha sido os únicos, né? Porque a gente que trabalha na floresta acaba passando por essas coisas e o cara já tá com 95% do fígado comprometido. É isso, o cara tá morrendo por causa disso, né? Aí talvez esse ritual tenha tido um super efeito placebo, que a gente sabe que existe, a gente sabe que é real. Pode ter sido isso, né? Sim. Deu uma energia pra ele, deu assim um gás de última hora, que era o que ele estava querendo muito, e esse ritual deu isso para ele de alguma maneira.
Mas não cura, porque o cara já tava muito mal, né? Mas quando você fala de efeito placebo, de dar uma energia, isso não parece incompatível com o entendimento do Raoni de que eles estavam tirando o espírito do sapo dele, né? Como assim? Porque se é uma coisa de ânimo, enfim, eles entendem doença como, assim, esses espíritos malignos atacando. E, tipo, o placebo é uma coisa de intangível, moral, né? Como intangível, é uma coisa de como a gente encara o mundo, né? Então, tipo, se você tem... É verdade. Se o seu humor melhora, se a forma como você enxerga a sua doença melhora, isso não é, tipo, tirar algum espírito maligno de você, num certo sentido. É verdade, tem razão. Então não tem razão. Uma coisa não elimina a outra. Tem toda razão, é só uma maneira diferente de expressar a mesma coisa, né? Sim, porque é isso, o efeito placebo a gente não entende direito como funciona. Então talvez, tipo, o Raoni esteja ali nos falando. Gente, é o sapo. Funciona assim, ó. Sim, funciona assim. Vocês estão aí confusos, mas eu não tô nada confuso, é assim que funciona. Essa foi a Flora Thomson DeVoe. Quando a gente tenta resolver um problema, nem sempre a gente está ciente das consequências que essa mexida no cenário vai causar, né? Na época da Revolução Comunista na China, em 1949, o grupo que assumiu o poder se viu com várias crises pela frente. Além da pobreza e da fome generalizadas, o país estava lidando com surtos endêmicos de várias doenças infecciosas. Era uma batalha de muitas frentes. Então, eles criaram um Serviço Nacional de Saúde, teve uma campanha enorme de vacinação, construíram sistemas de água e de esgoto, mas nem a fome, nem as doenças infecciosas davam trégua. E aí, o governo comunista se deu conta de que a solução não estava só na infraestrutura, porque boa parte dos problemas de saúde tinham origem num inimigo infiltrado. Não era um agente secreto capitalista. Era um inimigo muito menor. Inimigos, na verdade, no plural. Pequenos, mas numerosos. Os vetores de doença. Mosquito, rato, mosca. A gente que mora no Brasil está acostumado com a campanha contra a dengue todo ano, né? A guerra ao Aedes aegypti, acabar com a água parada para não deixar o mosquito nem nascer. Os chineses apostaram nesse extermínio para tentar reduzir a malária, a peste e tal. Mas ainda tinha fome. E aí, nessa pegada exterminadora, os cientistas apontaram para outro vetor, que não espalhava doença, mas que estaria na origem da fome. O pardal. Sim, o passarinho. Os cientistas chineses calcularam que cada pardal comia vários quilos de grão por ano. Para cada 1 milhão de pardais que você eliminasse, ia sobrar comida para umas 60 mil pessoas. Então, em 1958, teve início a grande caça aos pardais da China. Qualquer cidadão de bem que visse um pardal tinha ordens de atacar, atirar, gritar, fazer barulho, espantar o pássaro até ele não conseguir pousar em lugar nenhum, ficar exausto e cair morto do céu. A gente não sabe exatamente quantos pardais foram abatidos nessa grande batalha, mas foi da ordem de milhões. O fato é que, depois de algum tempo, uma coisa ficou clara. Os pardais não comem só grãos. Na verdade, eles se alimentam basicamente de insetos. E com essa queda vertiginosa no número de pardais, as populações de insetos começaram a explodir. Já no ano seguinte, o governo mudou de rumo. O pardal não era mais o inimigo. Mas aí já era tarde. O declínio na população dos pássaros ajudou a criar uma praga gigante de gafanhotos que destruiu uma porção imensa da colheita no ano seguinte e no outro ano também. Os pardais tiveram que ser reintroduzidos no país. E a escassez que resultou da colheita destruída matou milhões a mais de fome. Na hora de resolver um problema, a gente faz o melhor que a gente pode com a quantidade de informação que a gente tem naquela hora. Às vezes dá certo. Às vezes dá muito errado. Às vezes aparece um problema completamente diferente. O Brasil, como a China, como qualquer outro país, também tem vários problemas que a gente está tentando resolver sem muito sucesso, de maneiras diferentes, há muitos anos. Um dos problemas mais escancarados que a gente tem é o número assustador de mortes violentas todo ano. E quem vai contar pra gente essa história torta de algumas tentativas de solucionar esse problema é um cara que entende muito de segurança pública, o Bruno Paes Manso.
O Brasil é um país que tem muita morte violenta, muito assassinato. Eu sei que você já deve ter ouvido bastante essa analogia, mas realmente são números de países em guerra. É tanta morte que a gente naturalizou até o coletivo de homicídio, chacina. A gente que pesquisa segurança pública chama de chacina quando tem 3 assassinatos ou mais na mesma ocorrência. Mas geralmente, as que ganham destaque na mídia aqui no Brasil são as que têm 10, 20 mortes de uma só vez. Teve um tempo, não muito tempo atrás, em que só no estado de São Paulo eram mais de 90 chacinas por ano. É muita coisa. Eu já era repórter nessa época. Em 99, eu fiz uma reportagem para a revista Veja sobre esse número avassalador de mortes. Eu entrevistei 12 matadores, 12 assassinos confessos. Já tem muito tempo isso, né? Mais de 20 anos. Mas tem uma coisa que eu não esqueço. Uma espécie de ciclo sem fim de violência que cada uma dessas mortes gerava. É uma engrenagem de vingança, sabe? O cara mata alguém. Daí os amigos da vítima se organizam para responder e matam o cara que matou. E talvez mais algum amigo dele. Depois vem a contrarresposta ou a tréplica e matam mais não sei quantos. Eu pesquisei uma sequência de casos em 1993 em que uma só morte acabou gerando outros 156 assassinatos ao longo de 5 anos. Olha só esse efeito cascata. Naqueles anos, em São Paulo, os homicídios estavam numa escalada. Tinham crescido mais de 900% em 40 anos. O tempo passou. Eu acabei deixando a Veja e fui para o Estadão para cobrir a eleição. Mas não demorou muito e eu pedi demissão. Eu estava obcecado com essa escalada da violência. Eu queria entender o que estava acontecendo. E foi aí que eu decidi virar pesquisador. Eu aposentei o bloquinho e a caneta de repórter por um tempo e fui para a academia. Comecei um mestrado na USP. E aí, bom, o improvável aconteceu. Os assassinatos começaram a cair e não paravam mais de cair. Vamos voltar só um pouquinho no tempo. Boa noite. Mais de 100 homens executados em apenas 13 horas. A maior chacina de presos em todo o mundo. O fato mais terrível da violenta crônica policial brasileira. Você já deve ter ouvido falar no massacre do Carandiru, que aconteceu em outubro de 1992. Carandiru é um bairro da zona norte de São Paulo e era onde ficava a casa de detenção, o maior presídio no perímetro urbano da cidade. E muita gente se referia ao presídio como o Carandiru. Bom, em outubro de 92, aconteceu uma rebelião dos presos do Carandiru. A polícia militar foi chamada para conter e o resultado, 111 detentos foram assassinados. Corta para o ano seguinte, nasce o PCC, o primeiro comando da capital, que iria se tornar a maior facção criminosa do Brasil. Para resumir bem essa história, o grupo primeiro surgiu como um time num campeonato de futebol entre detentos, numa penitenciária de Taubaté. Depois, esse time acabou crescendo e se tornou uma espécie de sindicato, um sindicato de presidiários. E o massacre do Carandiru acabou sendo um catalisador para essa transformação do PCC de time de futebol em uma facção criminosa. Não é especulação minha, tanto que o estatuto de fundação do PCC dizia, abre aspas, temos que permanecer unidos e organizados para evitar que ocorra novamente um massacre, semelhante ou pior ao ocorrido na casa de detenção. Fecha aspas. Isso, lembrando, meados dos anos 90. E o maior salto no crescimento do PCC aconteceu no começo dos anos 2000, quando o comando deixou de ser só um sindicato de detentos e entrou no mercado de drogas, que só foi possível porque naquela época estava rolando a popularização do telefone celular. Quer dizer, de dentro dos presídios, os líderes da facção comandavam a distribuição das drogas no estado todo. Com o tempo, a facção entrou de vez no mercado atacadista e passou a vender não só para outros estados do Brasil, mas a outros países. O mercado de drogas é um mercado bilionário e a chegada do PCC fez com que o crime em São Paulo começasse a se profissionalizar. Foram criadas umas regras de relacionamento e quem não respeitasse era punido. A punição variava. Podia ser a expulsão do infrator de um determinado bairro ou presídio, podia ser algum tipo de tortura ou até a morte. E tudo isso, lembrando, era comandado de dentro das penitenciárias, que viraram escritórios do crime. Com essa profissionalização,
os integrantes do PCC conseguiram ganhar mais dinheiro e reduzir as chances de serem assassinados. E essa organização do banditismo em São Paulo, com o PCC atuando como uma espécie de agência reguladora do mercado do crime, foi fundamental para a queda dos homicídios, como eu pude acompanhar ao longo do mestrado e depois no doutorado. Um monte de coisa pode estar passando pela sua cabeça agora. Ah, mas isso é apologia ao crime. Se for assim, dá um Nobel da Paz para o PCC. Eu sei, mas acompanha comigo aqui. A maioria absoluta dos casos de homicídios no Brasil é de jovens matando jovens, em disputas de poder ou em ciclos de vingança nas periferias do Brasil. Os homicídios praticados pela polícia também são importantes, mas correspondem a algo em torno de 10% do total de mortes violentas. E é inegável, quando tem um ou mais competidores disputando o mesmo mercado do crime, a violência aumenta. Porque nesse universo, a concorrência é resolvida na base da bala mesmo. Já nos mercados em que não tem competição, ou que são mediados por alguma espécie de agência reguladora do mercado criminal, entre aspas, a violência cai. Eu sei que isso pode parecer uma simplificação para um assunto muito complexo. E é claro que outros fatores, além do universo do judiciário e do sistema penitenciário, também acabaram contribuindo para essa queda nos homicídios. Tipo a aprovação do Estatuto do Desarmamento, por exemplo, no começo dos anos 2000, ou o envelhecimento da população e o aumento no número de matrículas nas escolas. Mas o que eu estou te dizendo é que é inegável, e existem muitos estudos sérios sobre isso, que a criação de regras para o mercado do crime em São Paulo, mediadas por um tipo de, e aqui entre aspas de novo, governo do crime, acabou sim influenciando decisivamente nessa redução dos assassinatos. Queiram os governantes aceitar isso ou não. Eu não estou dizendo aqui que o PCC é pacifista, não é nada disso. Estou falando de uma gestão bem-sucedida do mercado do crime. Um mercado bilionário que depende de regras para funcionar. Regras que não podem ser criadas pelo governo porque o mercado é ilegal, o que acaba abrindo a oportunidade para o surgimento desse governo do crime. E aí a gente vai dar mais uma virada nessa chave. Os casos de homicídios em São Paulo seguiram caindo até o estado alcançar a menor taxa entre todos do Brasil. Por outro lado, os assassinatos nos estados do Norte e do Nordeste explodiram. Foi um salto tão grande que o Brasil passou a registrar 60 mil homicídios por ano. Estados como Rio Grande do Norte, Bahia, Maranhão, Ceará, Sergipe, Pará e Amazonas, que nos anos 80 e 90 estavam entre os menos violentos do país, passaram para o topo do ranking de assassinatos. Na verdade, esse sucesso todo do PCC acabou tendo um efeito colateral. O sucesso da facção paulista nas fronteiras tornou a distribuição nacional de drogas e de armas mais eficiente e fortaleceu a cena criminal dos estados. As quadrilhas se inspiravam no PCC e criavam suas gangues a partir das prisões, que via sua população se multiplicar em todo o país. O mercado de drogas se expandiu e foi ganhando as cidades brasileiras. A concorrência nesses lugares aumentou. E com a concorrência pelo mercado do crime, a gente já sabe, mais mortes. E aí, o que a gente faz? Não dá para contar com a autorregulação do mercado do crime e esperar essa onda passar. Mas a solução é o quê? Repressão? Tipo o que a PM paulista fez no Carandiru? Vamos fazer uma pausa aqui. Prisão é um assunto muito delicado, né? Pensa numa cadeia. O que te vem à mente? Provavelmente vai ser um lugar quente, abafado, sujo, entulhado de gente. Acho que uma palavra que combina bastante com essa imagem é desesperança. Daí me intriga muito essa esperança que a sociedade deposita na existência das prisões. É como se fosse uma caixa mágica. Joga os problemas lá dentro e tá tudo resolvido. Tá surgindo mais problema? Joga lá dentro. Não cabe mais? Constrói outra caixa. Depois outra, depois outra. Foi assim que o Brasil chegou ao honroso posto de terceira maior população carcerária do mundo. Tem mais gente trancada em presídio aqui do que a população inteira de Florianópolis. E ok, talvez você ache que é por aí mesmo, que se infringiu a lei, tem que ir preso. Mas tá funcionando? Não tá, né? O surgimento do PCC dentro da cadeia é só um exemplo disso. Mas talvez você esteja pensando que o que falta é mais controle, jogar mais duro, aprender de verdade os celulares dentro dos presídios, desarticular essas redes, impedir a formação de lideranças ali dentro. Você não está sozinho nessa linha de pensamento.
Teve uma hora que o governo decidiu criar penitenciárias federais de segurança máxima. E essa é mais uma virada de chave. Bem, o Sistema Penitenciário Federal ele foi inaugurado lá em 2006, né, para conter rebelião, para conter determinadas lideranças e afastá-la da comunicação com o seu meio de influência. Pois bem. Essa é a advogada Flávia Frois, e eu pedi para ela ajudar a gente a entender essa virada de chave. Mas antes de entrar nesse assunto do Sistema Penitenciário Federal, eu queria te apresentar melhor a Flávia, para você entender por que eu acho que ela tem uma visão privilegiada dessas dinâmicas de poder dentro do crime. Eu comecei fazendo pessoas do terceiro comando, né? O falecido Robinho Pinga, que eu trouxe de volta para o Rio, morreu de câncer. Aí você começa também a trabalhar para o Comando Vermelho. Eu vou para o Comando Vermelho. A primeira pessoa que eu faço é o Lico, que era um traficante de Niterói. Fazer, no caso, é ter tal pessoa como cliente. A Flávia usa pegar também. Quando eu pego o Márcio, eu pego o Pezão, né? Na época, um milagre, eu solto 22 pessoas consideradas de liderança. Vira meio que uma sensação. Eu passei quase 3 horas conversando com a Flávia Frois no Rio. Já deu pra sacar que ela é uma dessas figuras incontornáveis quando você quer entender o mundo do crime, né? Porque eu trabalho para todo mundo. A Flávia trabalha para todo mundo. Trabalho com pessoas a quem se atribui pertencer à milícia, comando, ADA, PCC, enfim, todo mundo. Foi a primeira vez que a gente sentou para conversar, mas eu já tinha ouvido falar muito dela. Comecei a advogar com 21 anos, era muito menina e era uma figura completamente diferente. Eu usava coque, óculos, sem precisar de correção visual, porque eu achava que eu deveria parecer assexuada para não ser assediada, enfim. Sempre fui uma figura muito sisuda, né? Hoje eu posso ser mais descontraído, depois de 26 anos eu me permito brincar mais. Eu falo assim, olha, no momento em que eu coloco uma foto de fio dental lá no Instagram, eu mesmo estando cheio, com 5 netos e tal, eu empodero outras mulheres para entender que elas não têm que ser empacotadas pelo patriarcado, né? E essa virada de chave... Não é sobre essa virada de chave da Flávia, de postar foto de biquíni no Instagram, que a gente vai falar aqui. A gente vai falar de outra virada de chave, que começou com a implementação das prisões federais. Bom, na verdade, as prisões federais já estavam previstas na Lei de Execução Penal de 84. Mas a implementação delas só foram anunciadas pela primeira vez em 2003, no primeiro governo Lula. O primeiro presídio foi o de Catanduvas, no interior do Paraná, uma cidadezinha de 6 mil habitantes, né? Em 2006. Hoje tem 5 penitenciárias federais no Brasil. Depois inauguram Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. Depois Porto Velho, em Rondônia. E depois Mossoró, Nordeste. No Rio Grande do Norte. E por último, agora em 2019, Brasília. A ideia da penitenciária federal sempre foi isolar os chefes das facções. Tirar um sujeito que comanda o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, por exemplo, e mandar ele para Mossoró. É aquela história, isolar os caras. Nós vivemos num Brasil de proporções continentais. Você imagina o que é para um familiar que não tem condições financeiras visitar esse preso que está em Porto Velho, por exemplo. O sujeito mora em São Paulo, no Rio de Janeiro. Como é visitar na penitenciária? A Flávia, já deu para você perceber, é muito crítica do sistema penitenciário federal. E talvez você esteja pensando, claro, advogada de bandido, e que bandido não tem que ter regalia mesmo. Mas visita de família é regalia? Tá, celular dentro do presídio é regalia. Já a manutenção do vínculo com os familiares é entendida como um dos caminhos básicos para a ressocialização. E ali, no sistema federal, o regime é bem mais controlado. Reclusão real. As celas são pequenas. A porta é porta de masmorra, chapa de ferro, com um buraquinho para a entrada de comida. Eles não têm acesso a rádio, televisão, nenhum meio de comunicação com o mundo exterior. São 22 horas de encarceramento por dia, com 2 horas para banho de sol, que eles saem para a galeria. Bom, então tá tudo resolvido, né? Pega os chefões do crime, manda eles para bem longe de casa, tranca bem e acabou o problema do tráfico de drogas no Brasil. O PCC cresce a partir do tempo de permanência de lideranças nas penitenciárias federais. PCC é uma irmandade de criminosos, lembra? Uma irmandade que funciona em torno da ideia de que o crime fortalece o crime e de que as regras devem ser respeitadas para o bem de todos. Essa rede conta com integrantes em postos de comando que fazem com que as regras sejam obedecidas. Eles também ajudam a articular os negócios dos membros da rede. Emprestam dinheiro, pagam advogados da facção.
é camada e mais camada de poder. Se você tira o cabeça, outro cabeça é nomeado. E é lógico que ele não vai abandonar o cabeça que foi mandado para longe, nem a família dele. Criam-se casas de apoio, onde tem comida na geladeira e tal. A família vai visitar, tem onde ficar para não gastar o hotel, porque a pessoa não tem condição. E aí, esse cara é acolhido por uma liderança. Quando ele volta PCC Futebol Clube. Só que, lembra, agora não existe mais só o PCC. Os presos, eles chegam no sistema penitenciário federal, se batizam PCC e voltam para o seu estado batizados. E a partir do PCC, alguns resolvem largar a liderança central e criar suas próprias facções. Suas próprias facções que não são subordinadas ao PCC. E muitas vezes que estão disputando territórios entre si. Quer dizer, não demorou muito para os líderes dessas diferentes facções começarem a se matar. Hoje eles identificam 53 facções, exatamente porque ele tá legal, eu gostei dessa ideia aqui de comprar arma assim, de me organizar assado. Não, mas eu vou fazer do meu jeito, culturalmente, eu vou fazer a versão nordestina, a versão baiana. Começamos falando da rebelião em Manaus, que deixou pelo menos 56 mortos. Todos foram assassinados por presos. Segundo a Secretaria de Segurança, é uma guerra entre facções pelo controle da venda de drogas na região norte do país. Talvez você lembre disso, não faz tanto tempo assim. Foi no dia 1º de janeiro de 2017. Esse presídio de Manaus não é uma unidade federal, mas foram mandados para lá vários integrantes do PCC. Todos os 56 mortos nessa rebelião eram do Grupo Paulista. O assassinato deles foi ordenado por um grupo criminoso do Amazonas chamado Família do Norte, junto com o Comando Vermelho, do Rio de Janeiro. E aí começou um ciclo que eu já conhecia bem, um déjà vu, só que em outro cenário agora. 5 dias depois, o PCC se vingou e promoveu um novo massacre, dessa vez em Roraima. 33 integrantes do Comando Vermelho foram assassinados. Antes da metade do mês, teve outro massacre, agora no Rio Grande do Norte. 26 mortos. Mas tem uma coisa que a turma do preso bom é preso morto desconhece ou ignora. O que acontece nas prisões costuma pular um muro. A disputa entre as facções foi para as ruas. E naquele ano das rebeliões, o número de homicídios bateu um recorde histórico no Brasil. 65 mil assassinatos. A verdade inconveniente nisso é que prender mais gente, construir mais presídios, não resolve o problema da violência. Na verdade, o resultado dessa política pode produzir efeitos colaterais. O aumento da população carcerária levou ao fortalecimento das gangues surgidas e administradas de dentro dos presídios. Quanto mais gente presa, maior é o exército das facções criminosas. Quando tudo isso aconteceu, eu já tinha voltado para o jornalismo diário, sem deixar de lado a pesquisa. Na academia, eu faço parte do Núcleo de Estudos da Violência da USP, e a gente propôs para o site G1 e para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública a criação de um monitor da violência, para acompanhar a variação dos homicídios nos estados. O monitor foi lançado bem nesse caos aí de 2017. E no ano seguinte, aconteceu isso aqui. O número de mortes violentas no Brasil diminuiu. Os dados são do Monitor da Violência do G1, em parceria com a Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Sim, parece história repetida, mas foi isso mesmo que aconteceu. Nacionalmente, os homicídios começaram a cair. E assim como foi no começo dos anos 2000 em São Paulo, essa queda nacional está se mantendo até hoje. E tá aí uma conta que é difícil de fechar, porque essa queda veio logo depois do caos nos presídios, logo depois do recorde histórico de assassinatos em 2017. E vale lembrar também do contexto político. Em 2018, primeiro ano da queda, o governo federal estava praticamente imobilizado. Era ano de eleição para a presidência, o finalzinho da gestão Temer, e com a Lava Jato quase no fim, mas ainda rolando. Daí, no ano seguinte, assumiu Bolsonaro, e eu imagino que você já saiba, mas se não sabe, eu te conto, que praticamente não teve uma política de segurança pública na gestão dele. Política mesmo, sabe? Com planejamento, com estudo. O que teve foi uma flexibilização do controle sobre o porte de armas e de munições. Nós facilitamos a compra de armas de fogo por parte do povo brasileiro. O governo até tentou capitalizar em cima dessa queda do número de homicídios, dizendo que os bandidos agora pensam 2 vezes antes de praticar um assalto porque a população está armada. Mas isso não faz o menor sentido, porque os casos de latrocínio, de roubo seguido de morte,
correspondem a menos de 5% do total de mortes violentas. Então, o que explica, afinal, essa queda dos assassinatos? O que eu vejo, Bruno, é o seguinte. Lá em 2017, por exemplo, quando começa esse processo de restrições de direitos fundamentais no sistema federal... A Flávia está se referindo a uma coisa que aconteceu nos presídios federais depois daquela sequência de rebeliões de 2017. Uma retaliação aos detentos do sistema federal. Foram proibidas, por exemplo, as visitas íntimas. E aí o Sérgio Moro assumiu como ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Logo no início, ele faz uma nova portaria e aí ele impede qualquer tipo de visita. Porque até então estavam sem as visitas íntimas, mas ainda conseguiam abraçar os seus filhos. A partir da entrada do Sérgio Moro, da portaria 157, acaba qualquer tipo de contato humano. Na verdade, essa já era uma bandeira do Moro desde bem antes dele assumir como ministro. Eu conheço o Sérgio Moro lá em 2006, isso antes da Operação Lava Jato, que ele era o juiz titular da execução responsável pelo sistema de Catanduvas. Catanduvas, no Paraná, onde foi implantada a primeira penitenciária federal. Mas aí, em 2019, quando o Moro assume o Ministério da Justiça, ele faz a portaria 157, impedindo as visitas aos detentos federais. E a Flávia toma uma iniciativa. E eu começo a documentar isso para a Corte Interamericana. Ouvimos famílias de presos sobre os impactos, sobretudo nas crianças. Só que aí tinha um problema, né? Lembra, a Flávia tem cliente de tudo que é facção, organização criminosa, inimigos mortais que não se juntam para nada. Mas eu falei, mas eu não posso restringir o meu trabalho, eu sinto muito. Se vocês quiserem que eu ouça as famílias de vocês, eu preciso que todo mundo possa estar no mesmo barco, né? E aí eles aceitam, não, doutora, muito bom. Eles passam a me mandar documentação médica, a gente começa a fazer esse levantamento dos impactos com eles, mas sobretudo do impacto dessas medidas na família. Depressão, o uso de fármacos pelas mulheres também, pelas crianças, a queda no desempenho escolar. A criança quer ir lá e falar, olha, pai, tirei 10, quer dar um abraço. O pai quer dar uma bronca, porque é uma família que se relaciona no ambiente do cárcere, ponto. O sujeito não vai sair, tem pena enorme. Mas a relação dele com o filho dele, o Estado não tem como tolir. Nós conseguimos documentar muita coisa. E foi nessa que ela percebeu uma coisa. A formação do sistema penitenciário federal, ele acabou criando uma capilaridade de identidade de desgraça. Em alguma medida, o Estado, com essa opressão, acabou contribuindo que eles se relacionem, né? Que haja uma potencialização de uma trégua entre eles. O aumento de repressão aos presos, mais o fato de que agora os chefes das facções estão todos reunidos por uma causa comum, acabou provocando a necessidade de diálogo. Sem contar que a trégua e a diplomacia são sempre caminhos mais baratos e lucrativos, algo que o setor criminal brasileiro vem captando faz tempo. A Flávia deu uma forcinha para isso acontecer. E esse seria um dos principais motivos para a redução dos homicídios nos últimos anos. O surgimento de um mercado criminal mais propenso aos acordos do que aos conflitos fatais. E essa nem é uma especificidade do Brasil. As organizações criminosas mais fortes de diversas partes do mundo também seguiram esse caminho. Eu fiquei pensando nesse grande fluxo de armas que passou a fazer parte do cotidiano brasileiro. Estão acontecendo uma série de mortes nas ruas por causa disso. O crescimento de armas em circulação aumenta os homicídios ocasionais, nas brigas de trânsito, de bar, dentro de casa, sem falar no aumento dos suicídios. Mas não é esse tipo de assassinato que move a engrenagem nacional, que gira motivada pela vingança e pelas disputas territoriais entre quadrilhas e facções. O que é irônico disso tudo é que, com um discurso de proteção individual contra a violência, o governo Bolsonaro pode ter levado os cidadãos a se matarem uns aos outros. E por outro lado, de novo, é o crime que vem evoluindo e reduzindo a morte entre seus membros, que estão cada vez mais ricos. A construção dos presídios federais acabou criando uma espécie de Congresso Nacional da Criminalidade, com representantes de várias regiões do país. E isso aconteceu em 2 momentos. No primeiro, esses chefes se estranharam. No segundo, eles sentaram para conversar. E claro que a diminuição das mortes violentas dá um alívio. Mas, de novo, não é política pública. É a mão invisível do mercado do crime. E esse momento eu acho que devia ser a grande preocupação do Estado, né? Como eu digo sempre, o cachorro que é chutado, uma hora ele te morde, né? E eu penso, a quem serve a formação de tantas facções?
né? O sistema penitenciário federal acabou nacionalizando algumas lideranças criminosas, acabou criando novos grupos. E a gente vai ter um terceiro momento. Isso não esgota aqui. A história continua. Qual que é esse terceiro momento? É isso o que mais preocupa. É o compreender que dentro de uma possibilidade, quem sabe, de união, existe um potencial bélico do crime muito grande, né? Quando eles entendem que esse grupo, né, ele deve deixar de gastar munição um com o outro, que monstro o Estado está criando contra ele mesmo? Esse foi o Bruno Paes Manso, jornalista, pesquisador, doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo. O Bruno tem vários livros publicados sobre segurança pública e o último deles, República das Milícias, foi adaptado para podcast pela Rádio Novelo para o Globoplay. Está disponível em todos os aplicativos de podcast e se você ainda não ouviu, eu recomendo muito. Obrigada por ouvir o Rádio Novelo Apresenta dessa semana. Eu queria te convidar para visitar o nosso site radionovelo.com.br. No conteúdo extra do episódio dessa semana tem algumas das fotos que o Rogério Medeiros tirou durante o ritual de cura do Augusto Ruski. Aproveita também para assinar a nossa newsletter, que chega toda quinta-feira para te contar um pouco do episódio da vez e traz ainda dicas culturais fresquinhas do nosso time. Se você está curtindo o Rádio Novelo Apresenta e quer ajudar o nosso programa a crescer, você pode fazer isso seguindo o Apresenta no aplicativo em que você ouve podcasts, dando 5 estrelas e espalhando a palavra por aí. Agora, se você quiser entrar em contato com a gente para mandar história, sugestão, seja o que for, é só escrever para o apresenta@radionovelo.com.br ou marcar a gente nas redes no @radionovelo. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Toda semana tem episódio novo, sempre às quintas-feiras. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. E a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize e a Evelyn Argenta. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A Paulo Scarpim fez o desenho de som. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia, de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de